Então, galera, vou contar um pouco do meu testemunho. Por amor aos meus pais também, que eu resolvi voltar para a igreja, né? Comecei a ir na igreja com meu amigo. Uma vez eu caí de moto, estava voltando de Londrina, estava uns 120 por hora, de shorts e camiseta. E eu caí na pista, bateu um vento de chuva. Na verdade, eu falei que já era os planos de Deus já. E eu caí de moto e me ralei inteiro. A moto rolou acho que 60 metros, eu rolei 80 no asfalto. Chegou uma hora em casa que eu não conseguia fazer nada. Para me comer, eu pedia ajuda para minha mãe. Tudo precisava da minha mãe. Para mim ir no banheiro. Imagina, um cara com 21 anos gritando terminei para minha mãe. É tenso, lembrar que dependi dela para tudo. Aí minha irmã também vinha todo dia de manhã, pouco antes do almoço, limpava todos os meus ferimentos, passava remédio. À tarde, quando eu tomava banho, minha mãe me ajudava no banho, depois passava remédio. Aquilo lá não foi suficiente no momento, mas hoje eu fiquei constrangido com aquele amor que foi me marcando. E mais ainda hoje com o amor de Cristo. E eu sinto muito envolvido aqui com a galera, que representando esse amor comigo também. Sinto verdadeiros irmãos aqui nessa igreja. Bom, eu comecei a vir na igreja porque meu primo e minha prima Amanda e o Eli Júnior me chamaram para vir. E eles sempre ficaram comigo até hoje. Daí eu fui no encontro com Deus, que foi tremendo. E depois um dia, numa pregação de um pastor aqui na igreja, eu vi que eu não estava aqui na igreja somente porque meus primos tinham me chamado, mas sim porque Deus tinha chamado. Pra poder lutar, luto pra sobreviver. Bom, eu me converti num acampamento. Eu lembro que tava aquela animação, a galera bem animada, curtindo, como sempre, no acampamento, no louvor, tudo. E no momento os pastores fizeram uma fila, e cada intercessor ia orando por uma fila, e quando eu pude ver o agir de Deus na minha vida, quando eu senti mesmo o Espírito Santo tomar a minha vida, que eu não conseguia parar de pé. E depois daquela experiência, né, meus pais e tantos meus amigos me incentivaram muito a continuar vindo na igreja. E naquele acampamento eu pude ver, né, esse amor tão grande pela minha vida. A galera, os meus pais sempre me incentivaram, sempre estão aqui comigo. Quando a gente está para baixo, é a galera que levanta a gente, que vem animada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para dar um gás para você voltar, porque sozinho a gente não consegue. Desde criança eu sou aqui dessa igreja, mas meus pais só vieram para a igreja quando a minha irmã teve uma doença. Ela teve leucemia e o médico deu pouco tempo de vida para ela. E minha irmã foi curada por um milagre mesmo. E a partir daí meu pai e minha mãe resolveram começar a vir aqui. Então desde os 5 anos de idade eu sou dessa casa. Só que chegou uma fase da minha vida que eu achava que só as coisas que eu tinha aqui não supriam o que eu precisava. E comecei a ir para o mundo e a conhecer as coisas do mundo. E aí, graças a Deus, meus pais nunca deixaram de orar pela minha vida, nunca deixaram de me acompanhar. Depois que eu voltei do encontro com Deus, eu resolvi tomar uma atitude de mudança. E as pessoas que estavam aqui na igreja, os jovens que estavam aqui, foram de fundamental importância, principalmente a Letícia. A Karine também, na época era líder dos jovens. E foi por causa delas mesmo, assim, por causa do amor delas pela minha vida, que eu resolvi voltar para os caminhos do Senhor. E eu considero mesmo a galera metodista como uma família que Deus deu para mim. Bom, eu nasci num lar cristão, né? Desde pequeno eu sou da Igreja Metodista de São Paulo. Meu pai ele é pastor em Santa Cruz de Monte Castelo. Depois que ele se formou em São Paulo, eu vim para Maringá. Aí eu tentei continuar vindo na Igreja Metodista Central aqui em Maringá, mas eu me senti rejeitado pela galera. Aí foi por isso que eu me desviei, fiquei uns 3 a 4 meses sem vir para a igreja, fiz muitas coisas erradas.
Aí então minha experiência assim com Deus mesmo foi no encontro com Deus que eu fui. Minha mãe mandou eu ir forçado porque eu não queria ir no encontro com Deus. Peguei e fui, nem sem ligar pra nada. Falei, vamos ver como que é esse encontro com Deus que todo mundo fala, né? Aí chegando lá eu tive uma experiência verdadeira com Deus. E lá eu pude ver o quanto a galera me acolheu, o quanto a galera gostava de mim. E foi assim, eu voltei pra igreja mesmo por causa da comunhão que a galera teve comigo. E hoje em dia eu tô de volta, tô feliz com a minha vida. Deus tem me honrado bastante. E é isso. Eu cresci na igreja, só que tinha momentos assim, quando eu cheguei na adolescência que o mundo começou a me atrair mais do que as coisas de Deus. E eu tava assim, eu participava do grupo de dança da igreja, tudo, só que vivendo uma vida totalmente que eu não tinha vida com Deus mesmo. E eu olhava assim o povo da igreja crescendo assim, e eu não crescendo em nada com Deus, e eu ficava muito triste, sabe? Porque eu sabia da vida que eu tava levando, assim, que não era uma vida com Deus mesmo, era uma farsa, assim. E eu olhava todos os meus amigos da igreja crescendo e eu, nossa, ficando pra trás. Aí todo dia antes de mim eu lembrava daquela palavra que fala na Bíblia que Deus vomita os mortos. E eu, nossa, Deus tá me vomitando agora, sabe? Eu ficava muito assim. Só que aí um dia veio assim, sempre conversei muito com o Léo e ele me acordou assim, vamos despertar aí. E aí eu comecei a ter vida realmente com Deus, aí eu comecei a participar do discipulado, foi onde eu realmente tive experiências com Deus, assim. E é isso. Fazia academia de dança de rua e um desses rapazes que faziam dança de rua comigo, um deles ele era evangélico. Chegou um certo dia e falou, né, que era evangélico e tal. E eu, meu irmão, os colegas meus, até a gente tirava sarro muitas vezes dos evangélicos. Passava na igreja e falava, crente da bunda quente, uns negócios assim. Eu acho que é meio irônico hoje eu ser evangélico, porque eu sempre tirei muito sarro, apesar da minha mãe ter nascido em lar evangélico, mas aos 15 anos ela ter desviado total do caminho e a minha família não ter sido alicerçada nesse cristianismo que eu acho lindo. E o meu amigo convidou a gente e tal, a gente tirou um pouquinho de sarro dele, mas a gente acabou indo. Nesse dia fomos eu e mais uns 19 ou 20 colegas. E esse dia foi maravilhoso, foi o dia onde eu aceitei Jesus, onde Deus colocou o ministério na minha vida. Quando a gente aceita Jesus, a gente decide andar no caminho certo, até a nossa família é restituída. As pessoas que não conversavam com você, com certeza voltam a conversar. E as coisas mudam. E dizer que hoje eu estou na Metodista porque falar que a galera da Metodista é 10 é muita humildade. A galera da Metodista é 1000, é nota 1000. Não tenho o que dizer. Ouça minha voz, te estendo minhas mãos, meu amor Graça e paz, gente. Como nós ouvimos agora todos os testemunhos que vocês puderam ter a bênção de ouvir como eu ouvi, nós vemos aqui nesse momento aquilo que a palavra de Deus diz que é os Atos dos Apóstolos. O que são os Atos dos Apóstolos? São as obras que Deus realizou através da vida deles. A Bíblia é isso. A Bíblia é exatamente isso. A Bíblia é a vida de Deus se manifestando através do nosso corpo, através das nossas atitudes, através dos nossos testemunhos, através das nossas palavras. O testemunho de conversão, o testemunho de mudança, o testemunho de alguém que foi achado por Jesus e que essa pessoa está achando outras pessoas, mas com que
a gente elimine tudo aquilo que é secundário na nossa vida. O que é secundário? Secundário são tudo aquilo são prazeres que nós ouvimos, que as pessoas viviam como viviam antes, e aonde Deus achou elas. O fundamental de tudo isso foi exatamente alguém que tocou, alguém que deu atenção, alguém que ouviu, alguém que chorou junto, ou alguém que chamou a atenção, e isso é a grande diferença. Essa é a demonstração clara de amor. O amor é exatamente isso. O amor é muito mais do que uma palavra, ele é uma atitude. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é essa força de Deus que gera em nós. Nós fazemos alguma coisa para que mude a vida das pessoas. Deus abençoe todo esse trabalho de vocês e que a vida de vocês seja luz e sal. E vocês possam experimentar aquilo que diz aí. Jeremias 33:3. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você pode, porque Deus acredita em você. Deus abençoe a sua vida.